Vai chamando ele, dizendo para ele: meu Deus, venha, 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 venha sobre mim, me toma o coração. Faça desse coração o seu altar, a sua morada. Soriada la mama mama tirere covare cantarida la mama matirere. Você não está aqui por acaso. Deus te despertou nessa manhã, Ele te chamou à comunhão. O Senhor quer ouvir a tua voz, então abra os teus lábios, fala com o Todo-Poderoso. Vai dando glórias a Ele. Xalabatorina la mama mama matirere cantari. Você é um escolhido do Senhor, você é preparado para poder adorá-lo, então ocupa a tua posição de filho, vai chamando Ele, Pai querido e Pai amado, Deus santo e poderoso, tenha liberdade nessa hora, Deus, aleluia, 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 aleluia. Isso, cadê a voz do adorador do Senhor, aquele que o adoraria em espírito e em verdade? Se as igrejas, se as pessoas se calarem, Cristo dizia que até as pedras clamariam a Ele. Não deixa as pedras clamarem em teu lugar, não deixa nada roubar a tua posição de adorador. Vem Senhor, vem com o teu poder agora, vai tocando agora em cada vida. Xalabatori malamama mamatirere canto cantori balabatori rianorena lama mahala riadori da la baba baba tirere canto cantorina la mama mahala. Isso, ame o Senhor. O Senhor, Ele quer comunhão contigo. A Bíblia diz que quando Deus tira o povo do Egito, Ele leva ao deserto e ali Ele manda fazer um santuário no meio do arraial. A vontade de Deus era estar perto dos filhos, próximo daqueles que era dele. O Senhor ainda continua querendo, Ele ainda quer intimidade. Ele fez o altar no teu coração, Ele fez dentro de você a morada. Você se lembra no primeiro amor, quando você orou pela primeira vez, com o coração aberto, consciente, sabendo que você queria Jesus? Traz a memória novamente, volte àquele primeiro amor, aonde o Senhor, Ele é a prioridade da tua vida. Se envolva com Ele. Tenha liberdade, Deus, tenha liberdade, Jesus. Nós queremos, Pai, nós queremos te sentir de verdade. Do que adianta, meu Deus, tudo que o mundo pode oferecer, se nós não tivermos o Senhor? Que adianta ganharmos tanto dessa vida, mas perdemos o principal, a nossa oportunidade de conhecer ao Senhor, de habitar como filhos no teu reino. Aleluia, 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 aleluia. Se ofereça, chama Ele para tomar aquilo que é dele, chama Ele, vem Senhor. Jesus, que essa canção, essa adoração, ela se cumpra na minha vida e eu me torne verdadeiramente um canteiro do Senhor, em o nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Bom dia a todos. Amém. Podem se sentar, vocês estão bem? Amém? 1º de fevereiro, olha só, hein? Já estamos quase chegando à metade do primeiro trimestre, né? Do ano. Agora está passando mais rapidinho, né? Quem está em casa também, um bom dia, né? Amém? Então já começo dizendo para vocês, semana que vem, 9 horas. Combinado? Então você já põe um sorrisinho na hora, não? Amém? Então 9 horas da manhã a partir do próximo domingo, tá bom? E à noite, mesmo horário, 18 horas. Combinado? Alguma dúvida? Se alguém me perguntar depois, vai ter às 8 também? É às 9, tá bom? Então 9 horas. Glória a Deus. Eu sei que parece assim, vai ficar tarde. Vai não, nós vamos, né, nos adaptarmos ali. E tudo dá para se resolver, amém? A gente encolhe uma aqui, outra ali e dá tudo certo. E quando chegar o inverno, vocês vão ficar felizes, amém? Porque no inverno, normalmente, é mais difícil, não é? Aí eu vou ver alguns obreiros chegar mais cedo aqui. Né, Dani?
Tô brincando com a Dani ali, mas aí a gente consegue se adaptar. E a melhor coisa da vida, irmãos, é a gente poder andar com a cabeça consciente e tranquilo diante de Deus. Amém? Quando a gente está fora daquilo que é o correto, a gente não fica bem, nós não ficamos bem. É verdade ou não é? Quando você tem condenação com você, aquilo te atrapalha muito. Falar em condenação, hoje nós estamos falando da restauração, não é? Nós prometemos hoje, alguns fizeram o jejum, entregaram ontem, o último dia. Amém? Então hoje eu vou falar a última vez sobre a restauração. E toda restauração que vem de Deus, eu vou pedir até para ele abrir 1 Pedro 5:1. 1 Pedro 5:1. Deixa eu ver se é isso mesmo. Se não for 1, é o 10. É o 10, coloca no 10. Isso. Isso mesmo. Toda restauração bíblica, ela não é feita de qualquer maneira, porque Deus, irmão, Deus ele não faz gambiarras, e a gente está acostumado nesse mundo, tudo tem uma gambiarrazinha, não é verdade? Eu me lembro depois que eu entrei para a igreja, virei pastor, né? Me tornei um pastor, estive pastor, eu comprei um carro uma vez. Foi o primeiro carro depois de estar como pastor que eu comprei. Foi o primeiro golpe que eu tomei na minha vida, depois de me tornar crente também. Foi a primeira gambiarra que eu acabei caindo. Eu comprei um Fiat Tipo. Comprei de um outro pastor, inclusive. Ô pastor, vai contar que ele te deu um golpe? Vou. Amém? Me falou que era um carro, era isso, era aquilo. E eu me lembro que eu fiquei todo feliz. Mas toda vez que o dia começava a ficar um pouquinho mais quente, e você, principalmente quando você estava com o ar-condicionado ligado, ele via um cheiro dentro do carro, meio de podre, de sujo. Então, para quem já conhece um pouquinho, São Paulo tem muito essa fama, né, de venderem carro de enchente para a gente. Não é? Carros de enchente. Se vai comprar carro em Santos, você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes alguém esqueceu um peixe no porta-mala que ele compra para levar para casa e aquela catinga nunca mais sai. Então existem algumas coisas que a gente só percebe depois de um tempo. Eu falando mal dos lugares aqui, mas é a realidade. E esse carro, ele tinha esse problema, ele vinha um cheiro estranho. E aí eu levei o carro num cidadão que ele trabalhava lavando o carro. Só que o pessoal achava até que ele era meio doido, que ele era meio quietão assim, né? Só que ele ia na igreja, ele era muito prestativo. E um dia eu falei para ele, irmão, o que será que é esse cheiro ruim dentro do carro? Aí ele falou para mim assim, pastor, leva lá amanhã que eu dou uma olhada para o senhor. Beleza, eu levei o carro lá, primeiro carro, estava todo feliz. Imaginei que ele ia catar o carro, iria lavar o carro, né? Ia dar uma geral no estofamento. Aí eu fui lá no outro dia, que eu deixei no final da tarde. No outro dia, quando eu passei, cheguei lá, estava o banco do carro aqui, o painel ali, aquela capa, tudo de dentro do carro, jogado num cantinho ali. Não de qualquer jeito, não, ele foi tirando. Olhei para o carro, só estava lata, os fios, nunca tinha visto o carro daquele jeito, não é? Só estava lata e os filamentos do carro ali dentro do carro. Bateu um choque em mim na hora, eu olhei e falei, meu Deus do céu, será que ele consegue montar isso de volta? Aquela bobeira da gente. E ele tinha trabalhado em São Bernardo. Ele mexia na montadora de carro, não da Fiat, mas não sei se era Toyota, onde que ele trabalhava. E ele estava ali, ele teve um problema, saiu da empresa, ele ficou ali, ele lavava carro, estacionamento dele mesmo. Mas assim, ele era um excelente profissional, eu não sabia. Mas quando eu vi aquilo ali, o lavador do carro tinha desmontado o carro inteiro, eu fiquei desesperado, quase que eu briguei com ele. Falei, irmão, trouxe o carro aqui, você desmontou tudo. E isso me traz uma lembrança um pouquinho sobre restauração. Porque quando Deus começa a restaurar alguma coisa para a gente, e a gente está passando pela restauração de Deus, é mais ou menos isso que acontece. Parece que Deus está te destruindo. Parece que o mundo espiritual está acabando com você, está te arrebentando todo. Mas não é. E realmente, o que esse homem fez? Ele tirou tudo, limpou tudo, arrancou aquela ferrugem,
passou um produto lá dentro do carro, lavou todo aquele estofamento, colocou de volta. Nunca mais eu senti cheiro nenhum. E o carro ficou bom, pastor, até os barulhinhos de carro velho que tinha dele desapareceu, de coisas que caíam, sumiu tudo. O que ele fez? Ele fez um tratamento completo no carro, mas não que nem se leva o carro para lavar, que o cidadão passa um aspiradorzinho, borrifa lá um cheiro de pet shop dentro do teu carro, e você sai de lá cheirando cachorro, não é verdade? Não, que a maioria do que acontece acaba sendo isso, né? Aquele cheirinho meio de pet shop. Eu não gosto daquilo lá, mas a maioria faz isso. Não, ele fez uma restauração total. E quando eu conto esse exemplo para você, é porque talvez você já teve essa sensação quando você está no momento de tratamento de Deus na sua vida. Você tem essa sensação, parece que as coisas tudo começa a dar errado, começa a falhar, começa as coisas a se complicar na nossa vida e a gente vai até Deus. Quando você vai até Deus, você fala, agora Deus vai dar um jeito. E parece que Deus te desmonta totalmente. Aquilo ali é o que você precisa para você chegar nisso daqui, ó. E o Deus de toda graça que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna, ó, depois de haverdes o quê? Padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará e confirmará, fortificará. E o carro parecia um carro novo. Pastor, e aí? Eu não queria mais nem desfazer depois do carro. Mas você vê a diferença de alguém que entende e de alguém que não entende? Eu falo pela situação como eu olhei para aquilo. Eu não imaginava que ia ficar tão bom o que ele estava fazendo. Talvez você já passou por isso também. Só que, pastor, o que isso tem a ver com a restauração? Deus não vai simplesmente pegar alguma coisa, consertar, maquiar para a gente. Quando Deus ele restaura alguém, Ele faz a obra por inteiro, Ele faz por completo. Então não tenha medo na tua vida, quando você anda com Deus, você está caminhando com Deus, e de repente algumas coisas parece que saíram do controle, as coisas parece que começaram a dar errado. Pastor, agora o que eu vou fazer da minha vida? Eu estou dizendo para você, se você está andando com Deus, as coisas vão dar certo. Tudo vai voltar ao eixo. Só que eu preciso me manter no processo dele, no caminho dele, para que ele me leve até onde ele quer me levar. Quer aperfeiçoar, confirmar, fortificar e também fortalecerá. Diga graças a Deus. Vamos lá em Lucas capítulo 15. E aí não tem como eu deixar de falar de Lucas, que é o filho pródigo, né? Capítulo 15. Eu não vou ler toda a história do filho pródigo, amém? A partir do versículo 11 você tem a história do filho pródigo. O filho pródigo é um dos maiores exemplos de restauração. Mas eu não vou ler essa parte lá, que ele tinha 2 filhos, um pega a herança. Vai pulando para mim aqui os versículos, pode ir embora lá. Vai lá quando ele está lá no chiqueiro, lá. Isso, tá bom aí, ó. E caindo em si, eu vou ler a partir do 17. Mas a história é do 11 em diante. Amém, igreja? E aí a gente sabe, o filho pródigo, ele se afasta de Deus. Ele deixa ali o pai, no caso ali como a parábola conta, se aparta e vai para o mundo. No mundo ele começa a gastar tudo que tem, fica sem nada, e chega um momento que ele se vê querendo comer a lavagem dos porcos. Amém? Só que a Bíblia diz, assim no 17, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm o quê? Abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Esse foi o deserto do filho pródigo. Esse aqui é o canteiro de obras do Senhor. Amém? É aqui a oficina onde que Deus começa a trabalhar. E aí no 18, ele pensa o seguinte, ó: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, pedir-ei, pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Qual que era o propósito dele? Voltar como escravo. Trabalhadores na Bíblia, escravo. Naquele tempo era escravo. Amém? E aí ele volta.
Quando ele volta, ele vai, e levantando foi-se para o seu pai. Quando estava ainda longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço, beijou, e aí ele propõe aquilo que ele fez lá no deserto dele, Pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: traz depressa a melhor roupa, vestilho, põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Quando eu falei que Deus ele não faz maquiagem, Deus ele não retoca alguma coisa, você percebe isso nessa passagem aqui, Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o quê? Leia comigo lá, igreja. A melhor. Vocês leram ali? Vestilho, põe-lhe o quê? E sandália. Escravo andava descalço. Só andava calçado quem realmente não era escravo, quem era livre. Amém? Deus restaurou ele como escravo. O pai aceitou o filho como escravo dele? Sim ou não? O pai retocou aquela situação? Ele era filho, mas agora fica a si mesmo como escravo? Não. Você percebe que a aceitação do pai, o pai nem cogitou receber ele como um trabalhador. Ao contrário, ele foi restituído novamente à mesma posição de quê? O pai falou: a melhor roupa, vestilho. Não falou para ele se vestir, mas mandaram vestir ele como era a tradição do tempo. Havia as pessoas, os escravos o vestiam. Ele foi vestido. Amém? Ou seja, o que isso está dizendo? Que ele foi restaurado à mesma posição que ele tinha antes. Amém, igreja? Quando Deus trabalha na tua vida, Ele não faz retoque. Ele te restaura totalmente. Ele te leva à mesma condição lá do princípio. Lembra do carro? Ele colocou o carro numa posição como ele estava no princípio. Amém? Sem nada que modificasse ali a característica dele. E é assim que Deus ele faz nas nossas vidas. Então a restauração é isso. Mas para eu chegar a essa restauração, ser recebido novamente como um filho, existe um processo, um caminho. Amém? E esse caminho só acontece quando a gente chega ao deserto. Quando Deus tira o povo lá do Egito, Ele não leva já na terra prometida. Imagina aquele povo murmurador, aquele povo que teve que cair no deserto, porque eles iriam estragar aquela geração. Deus não podia levá-los totalmente. Eles precisavam se descontaminar. Eles precisavam tirar o Egito de dentro deles. E a verdade é essa: só entrou na terra prometida quem realmente tirou o Egito de dentro deles. Você está entendendo isso? O obstinado, aquele que era apegado ao Egito, aquele que estava preso ao Egito, eles não entraram na terra prometida de Deus. Nós só vamos entrar no céu se realmente nós quebrantarmos, tirarmos aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que te separa de Deus. Senão nós não chegamos lá. Amém? Não que você vai ser perfeito, mas algumas coisas elas precisam ficar no deserto. E como que eu vou chegar a esse deserto? Aí é a parte muitas vezes dolorida das nossas vidas, como eu falei quando eu olhei para o carro, todo desmontado. Oséias capítulo 2, versículo 14. Olha como é que Deus faz para ser restaurado alguém. Não é que Deus te coloca numa situação difícil, mas Deus ele permite que essa situação se cumpra. O filho pródigo, o pai permitiu que ele gastasse tudo. O pai podia ter não dado a herança dele, sim ou não? Não poderia? Você não vai sair daqui. E o filho pródigo estaria até o fim da vida dele murmurando, xingando o pai, que nem alguns filhos xingam: por causa da senhora eu não vivi, eu não tive liberdade, não é? Eu sofri, eu passei minha vida aqui dentro dessa casa. Não tem uns filhos que faz isso? A senhora só me atrapalha. Já foi xingado por filho? Tem uns filhos que você nem precisa do diabo para te incomodar, né? O filho já faz todo esse trabalho aí, já atormenta, já faz tudo já.
Por isso que a Bíblia diz, não se precipite em dizer que é santo alguma coisa. Você não pode ficar dizendo, ter um filho homem é gerar o homem da sua vida. Cuidado com essas conversas. O homem da tua vida é aquele que te ajudou a gerar o teu filho. Amém? Teu filho não é para você. Amanhã ele vai embora. E se ele não for, tem alguma coisa errada. Imagina o filho de 50 anos morando com pai e mãe. Toma danoninho, né? Imagina, ele senta no sofá com um copinho de danoninho e fica comendo danoninho no sofá. Só pode, né? Tomando todinho. Não, porque não faz sentido um homem de 40, 50 anos morando. Eu não moraria, ficar ali debaixo, pai, vai e volta, vai. Não tem como isso daí, não é característico, não tem condições. Você tem que buscar uma mudança, é verdade ou não é? E qual que é o jeito de fazer isso? Olha lá o que Deus diz. Portanto, eis que eu o quê? Olha o que Deus fala. Portanto, eis que eu atrairei e a levarei para... O que eu falei agora há pouco? O deserto é o canteiro de obras do Senhor. A oficina de Deus é o deserto. Não existe restauração bíblica sem passar por um deserto. O Jó teve o dobro, mas antes do dobro o Jó passou pelo quê? Pelo deserto. Ele ficou sentado sobre cacos, com cacos na mão, sobre cinzas, e ali a Bíblia diz que ele coçava com cacos ali a ferida, porque ele tinha ferida pelo corpo todo. Então não foi uma situação fácil. Mas vai falar para mim que o Jó não foi atraído para aquela situação? Ele nunca pediu aquilo, mas ele foi para lá, não foi? E quando ele volta daquilo ali, a restauração dele foi o dobro. Você pega o Pedro foi atraído também. A gente fala, Pedro negou Jesus. O Pedro não simplesmente falou, eu não conheço Jesus do nada. O Pedro ele foi levado, ele foi seguir Jesus, sim ou não? E a palavra de Jesus tinha que se cumprir. Aí o Pedro vai vendo onde que Jesus vai parar. Aí ele naquela cautela, aquela preocupação, com medo de errar, de fazer besteira, você fica longe. Talvez o Pedro não tinha nem maldade no coração, que ele já tinha cortado a orelha de mal, que ele fala, eu não quero complicar mais Jesus, né? E ele vai para o fogo, no fogo, você estava lá com ele, não estava? Olha o Pedro atraído ao deserto. Aí o Pedro nega 3 vezes, começa a chorar. A restauração acontece ali mesmo. Ele olha, vê Jesus lá na frente, e a Bíblia diz que ele se desmancha ali. E ele precisava ser quebrantado. Depois Pedro perde a vida, amém? Servindo ao Evangelho. Acabou aquilo tudo. Mas olha lá, levarei para o deserto e lhe falarei ao quê? Ninguém é restaurado, irmão, vivendo bem. Tenta falar de restauração, de mudança na vida de quem está bem. Fala para um soberbo quando ele está lá no alto, que aquilo não é bom para ele. Repreende um soberbo quando ele está bem. Você acha que ele te escuta? Ele te humilha. Ele vira teu inimigo, ele te persegue. Enquanto ele não derruba você, ele não para. É verdade ou não é? Dá conselho para alguém que você sabe que ele está na pior situação da vida dele, por causa de arrogância, soberba, alguma coisa. Ele não vai te escutar. Fala com qualquer pessoa que ela está vivendo, as coisas estão dando certo, na hora que ela está bem na vida. Ela não consegue mudar. Qualquer pessoa que acha que tem alguma coisa, ela fica arrogante. Nessa hora, se você vai ajudar ela, ela não ouve. Mas uma pessoa, quando ela está prostrada, ela te ouve. Vai no carnaval e prega. Esse negócio de grupo, fazer evangelismo em carnaval, isso é balela. Ninguém no carnaval para ouvir falar de Jesus. O cara está com um copo na mão, olhando para a mulher pelada. Desculpa usar esse termo, olhando para o homem quase pelado. Você acha que ele está ouvindo falar de Jesus lá? Ele está lá para quê? Ele foi para fazer a vontade da carne. Ele não vai parar para te ouvir. Mas vai no velório. No velório você está orando. Hospital. Você vai orar por alguém no hospital. Eu te chamo. O senhor não pode fazer uma oração que também é famosa, né? Você vem orar para 10 pede oração para você dentro do hospital. É verdade ou não é? Deserto. Quando a pessoa está lá no canteiro de obras, está na oficina, ali é outra situação.
O velório, você ora para um ali, esses velórios grandes, como em São Paulo, às vezes você ia fazer oração, já tinha alguém lá esperando você terminar a oração. O senhor não podia ir lá também fazer uma oração ali? Era desse jeito. Mas você não vai ver no carnaval alguém descer de um bloco e falar, eu queria pedir uma oração agora, eu quero sair daqui, quero mudar. Não existe. Não existe. Vocês acreditam mesmo que acontece? Deus falou, eu vou te atrair aonde? Ao deserto. Deus está dizendo, eu vou te levar ao deserto. Mas pastor, eu não queria passar pelo deserto, então eu tenho que me voltar para a oficina de Deus, antes de eu ser atraído ao deserto. Tem jeito? Claro que tem. Nem todo mundo chegou aí ao deserto, mas ele foi primeiramente à oficina de Deus, ao canteiro de Deus. Ele antecipou, sim ou não? Ele antecipou aquela situação. Tem filho que você corrige. Tem filho que ele é inteligente, ele olha para o outro sendo corrigido, ele já muda. Ele fala, pera um pouquinho, a coisa já pegou aqui, né? Então antes de chegar no outro, ele já antecipa. Não tem os filhos que é assim? Você percebe, você começa a corrigir um outro, já fica esperto já. Ele já tem aquela visão. O outro não. O outro ele fica até para ver onde que vai a coisa toda. Então eu tenho que tomar muito cuidado. No versículo 15 ele ainda fala assim, ó. E lhe darei, e ali, ó. E lhe darei as suas vinhas é recompensa. Ó. Dali e o vale de Arcor, por porta de esperança. E ali cantará como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Ou seja, Deus está falando o quê? De restauração, te levar você a estar com Ele como era na tua mocidade, no princípio, quando você conheceu Deus, para que eu volte realmente seja aquele Israel que Deus tinha escolhido. Mas é lá no deserto que Ele falou que, volta no 14, é lá, ó. Portanto, eis que eu te atrairei, te levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. 15, ó, lá no deserto, ó, e lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Arcor, por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da tua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Ou seja, cheio de esperança, de fé, com o coração ali voltado para Deus, todo alegre. Pastor, eu quero viver isso aí, eu quero que Deus me restaure, então eu quero voltar como a minha mocidade espiritual. Eu preciso de duas coisas. Lá em Neemias capítulo 1 versículo 3, o Neemias deixa uma lição para nós, igreja. Qual que foi a lição que o Neemias deixou? Neemias 1, eu vou ler a partir do 3, tá bom? Mas o Neemias fica sabendo que a cidade dele estava queimada, destruída, que Jerusalém tinha chegado ao deserto. Neemias 1, 3. Amém? Já estou terminando, viu? E aí ele ouve falar que Jerusalém tinha sido queimada a fogo, tinha destruído os muros, estava acabada a cidade. E o que isso tem a ver com as nossas vidas? Às vezes a gente está assim, você está destruído, tem gente que recebe notícia de doença, tem gente que recebe às vezes um mau aviso, ou às vezes a própria mesmo, um mal que você descobre, e às vezes você não entende aquilo ali. Ainda que aquilo ali foi por maldade, Deus transforma em bênção. Eu preciso aprender a usufruir daquilo que Deus tem para nós. Amém, igreja? Posso ler? E disseram-me, ó, o Neemias contando, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está como? Fendido, suas portas queimadas a fogo. 4. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, o que ele fez? Assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. 5. E disse, Senhor Deus dos céus, grande e terrível, que guarda conserto e benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo que eu faço perante ti,
de dia, de noite, e pelos filhos também de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Nós pecamos contra ti, e também eu e a casa de meu pai pecamos. E aí ele vai dizendo que nos corrompemos contra ti, não guardamos mandamentos, nem estatutos, nem juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Tá bom, por aí não vou ler o resto não. A primeira coisa que o Neemias fez foi o quê? Ele percebeu a situação que ele estava. Amém? Quando ele percebe, vem sobre ele o arrependimento. Ele fala para Deus: nós pecamos contra ti. Ou seja, o caminho para a restauração é o arrependimento, seja lá do que for necessário. Sem o arrependimento, eu não chego à restauração. Amém? A primeira coisa que Cristo começou a pregar, o que? Arrependei-vos que está próximo o reino. João Batista, a mensagem de João Batista é: arrependei-vos também, porque está próximo o reino. E essa é a forma de restauração, o arrependimento. Quando alguém, ela entende, ela chega a um deserto e ela percebe aquele deserto, como eu expliquei antes, parece às vezes no deserto que você está sendo arrebentado. Olha para Jerusalém, portas queimadas a fogo, muro derrubado, amém? Queimados a fogo, pessoas em grande miséria, alguns levados como presos. Quando olhava para Jerusalém, a glória que Jerusalém tinha, ali era só um monte de restos, de escombros de uma cidade que foi gloriosa. Não tinha mais nada. Parecia que Deus tinha acabado com tudo. Mas ali não. Ali foi o princípio de tudo. Pastor, mas depois disso tudo, o que ia se fazer? Quando a gente identifica aquilo que precisa ser mudado na gente, quando a gente identifica isso, a gente restaura os muros. Ou seja, a gente volta para a presença de Deus. Não foi o que o filho pródigo falou? Ele não disse, quando ele caiu em si: eu irei e voltarei, meu pai é bom, eu fui mal, pequei. Quando ele faz isso, ele é restituído. Eu poderia citar Jó. O Jó perdeu praticamente vida, perdeu os bens, mas teve o dobro. Poderia citar aqui o caso do próprio Neemias. Perderam os muros da cidade, perderam vida, amém? Mas eles tiveram reconstrução do muro, a glória voltou, não é verdade? Eu poderia citar outros exemplos, como o próprio Pedro. O Pedro perdeu a intimidade com Deus quando ele negou Jesus, ele perdeu ali a dignidade, mas ele ganhou inclusive a direção da própria igreja depois por Cristo, amém? E aonde que eu quero chegar? Quando eu entendo aonde está ali a ruptura na minha vida, eu consigo restaurar. E aí Neemias 2:9. Neemias não, Ageu 2:9, para a gente terminar. Ageu 2:9. Ageu capítulo 2, versículo 9. Quando você identifica a ruptura, você conserta. Você vai com pneu de carro na borracharia, o que o borracheiro tem que fazer? Ele tem que achar onde está ali o furo daquele pneu, não é assim? E aí ele vai consertar. E assim é com tudo. Você leva uma TV queimada, ele tem que achar onde está o defeito. Você vai no médico, não é? Ai, a cabeça dói. Não adianta ele te dar só um Dorflex para você, um Anador, e falar: ó, toma um Doril que a dor vai embora. Resolve. Aí você vai para casa, acabou o efeito do Doril, você tem dor de novo. Ele tem que saber o que é, não é? Então ele identifica. E aí é tratado. Apesar que eles falam para você voltar o ano que vem para marcar a consulta. Aí manda depois fazer um exame mais um ano. Quando Deus te chama, eles mandam a carta 20 dias depois para você ir lá fazer o teu tratamento. É desse jeito, não é? Esse sistema é muito bom, né, irmão? Você viu o jeito que os caras trabalham, né? É mais ou menos desse jeito aqui. Vai prorrogando aí 10 anos para o negócio e todo o sistema vai indo. E desde que a vida começou é desse jeito. Vai empurrando hoje, amanhã, não é?
Pode observar. É bem... E vai embora desse jeito, não. Você finge que trata, eles fingem que te trataram. E vai indo. A vida vai passando. Pronto. A glória desta última casa restaurada será o quê? Maior do que a, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar, darei o quê? A paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Você crê nisso? Se você for restaurado, a glória da tua segunda casa vai ser maior do que a primeira. Amém? Mas não se assuste não. Quando você estiver no meio de uma luta, aquilo faz parte. Muitas vezes Deus está te levando a esse caminho para você entender que sem Ele você não vai chegar a lugar algum. Amém? Caminho mais rápido, corrige e tudo volta ao normal. Amém? Queremos sim ser resgatados pelo Senhor. O Jó foi resgatado, Neemias foi resgatado, Jerusalém, Pai, através de Neemias e com o Senhor. Meu Deus, o Pedro foi resgatado depois de te negar 3 vezes. Israel foi resgatado, Deus, depois de ter passado um bom tempo naquele Egito. Meu Deus, alguém está orando agora e talvez está dizendo: Jesus, eu me sinto também no deserto, Pai. Você está no canteiro de obras do Senhor. Se ofereça para Ele agora, diga para Ele: Deus, me trata comigo, trata a minha vida. Pede para Ele: Jesus, eu não quero mais continuar sendo do jeito que eu estou, eu não quero continuar avançando na contramão, eu não quero pegar o caminho a qual está me guiando à morte, à perdição. Pede para Ele: Jesus, mas me dá uma forma de eu retornar, de eu reencontrar o caminho. Aquele filho pródigo, ele foi muito sábio, porque ao cair em si, ele para e começa a pensar: o meu pai é um bom empregador. E ele diz: eu irei e falarei com ele: Pai, pequei contra o céu. É hora de você entrar na presença do Todo-Poderoso, de dizer para Ele: Deus, eu pequei, eu errei, eu me afastei, eu tirei os olhos de Ti, eu coloquei o meu coração sobre o mundo, eu comecei, a Deus, a catar um caminho a qual não era para mim. Mas vem agora, Deus, com o Teu poder, vai tocando agora na vida desse homem, dessa mulher. Meu Deus, nós passamos 12 dias de consagração, foram 12 dias de oração, de jejum, de propósito, 12 dias clamando na Tua presença. Então vem agora, Pai, vem agora com o Teu poder. Nós pedimos agora, Deus, que o Senhor venha trazer um ano de vitória. Isso, mãe, ora pelo filho, pede para Deus: Deus, eu quero que tudo seja bênção. Diga para Jesus: Jesus, nada pode dar errado, tudo tem que dar certo na Tua presença. Isso, meu irmão, ora pela tua vida profissional, vai colocando a tua casa diante de Deus, pede para Ele: Deus, cubra a minha família, o período complicado está começando a se aproximar, mas diga para Ele: Deus, guarda a minha casa, Deus, guarda a minha família, traz restauração sobre a minha Jerusalém. Meu Deus, vai visitando agora cada vida, vai visitando agora cada pessoa que está clamando, aquele casamento, Deus, que essa pessoa para e pensa, ela diz: Deus, não está certo, não é desse jeito, esse casamento não está como deveria ser, não foi o propósito que foi colocado lá no princípio. Meu Deus, essa mãe que olha para um filho e diz: Deus, não é o filho que eu criei, não é o filho que eu gerei, não era desse jeito, mas alguma coisa mudou a mente dele, os pensamentos dela. Então toca agora, Jesus, toca agora com o Teu poder, Pai, toca agora com a Tua unção, transforma agora. Deus, olha para essa pessoa que está Te invocando agora, essa pessoa que ela tinha saúde, meu Deus, ele olhava para ela, ela dizia que ela era muito forte, hoje ela se vê fraca, abatida, desanimada, está perdendo o brilho, a alegria, está perdendo, Deus, a vontade de viver. Então toca agora, Deus, restaurando, vai fazendo uma transformação. Meu
meu Deus, ela é o teu jardim, Pai. Meu Deus, leva ela ao teu canteiro de obras, transforma totalmente a vida dela, restaura como o Senhor restaurou Jerusalém. Isso, se ofereça a Ele, vai se oferecendo ao Todo-Poderoso. Diga para Ele: se o Senhor trabalhar em mim, minha vida vai ser transformada. Se o Senhor entrar naquele casamento, Deus, ele vai ser uma bênção. Se o Senhor entrar na vida daquele filho, aquele filho vai ser uma bênção. Oh, homem de Deus, o Senhor está te despertando a oração. Se você abrir o teu coração, Ele vai mudar os traumas, Ele vai tirar as lembranças infelizes. Aquele passado infeliz vai ser algo distante da tua vida, mas você precisa se voltar agora. Você precisa se voltar para o Todo-Poderoso. Em Oséias 2,14 ele diz: eu atrairei ela ao deserto. Ah, meu Deus, será que o Senhor tem nos atraído? Será que nós não estamos percebendo, Pai, a oportunidade? Será que não estamos entendendo o teu trabalhar, o teu agir, Pai? Então entra agora com providência, vai tocando agora em cada área. Deus, vai restaurando agora cada propósito que essa pessoa está apresentando a Ti. Cita para Deus a sua casa, cita para Ele a tua família. Diga para Ele: Deus, eu quero que seja como na mocidade, como naquele tempo, Pai, em que nós olhávamos e sabíamos que tudo era possível. Meu Deus, tinha pessoas que brigavam para provar que o Senhor podia mudar, podia transformar. E às vezes hoje, meu Deus, a pessoa está passando por uma luta, um deserto, e ela não ora. Ela não consegue mais orar, ela não consegue mais te invocar. E ela percebe, Deus, a carne dela está mais forte, a mente dela está longe. As coisas começam a se complicar e a pessoa não percebe. De repente o controle de tudo vai se esvairindo. Mas nos ajuda a voltar, Deus. Nos ajuda a retornar, meu Deus, como na mocidade. Oh, aleluia. Deus quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir a tua oração. Se você estiver aqui nesse momento e você não orar, não tem restauração. Aquele filho pródigo, ele dizia: Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei perante Ti. Ele dizia: eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele chegou ao ponto de dizer: até como escravo seria muito bom. Ah, Deus, nos leva ao primeiro amor novamente. Nos leva, meu Deus, à verdadeira restauração. Oh, labassuriana lama rianorina lama mama tirere canto cantorina lama mama tirere. Você é uma preciosidade de Deus. O Senhor, Ele quer comunhão contigo. De vez em quando nós dizemos: Deus, não sei o que está acontecendo. Ele diz: você está se afastando de mim. Você está pegando caminhos que não deveria. Você está andando por caminhos que não era para você. Volte, vai falando com Ele agora. Deus, eu quero a restauração. Eu quero o caminho de volta, Senhor. Faz como o filho pródigo hoje. Reconheça aquele chiqueiro que o mundo oferece e diga: isso não é para mim não. Isso não é a vida que eu quero. Mas eu quero a restauração, Senhor. Aleluia. Aplaudir bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus.